político-pedagógico. Agradeço a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pelo convite, ao Massal pela confiança em trazer a nossa equipe para apresentar o projeto que desenvolvemos lá em São Paulo. Cumprimento a todos e o faço de forma muito carinhosa, saudando a todos os senhores, através de uma saudação afetuosa à delegação de Sergipe, o conselheiro Carlos Alberto Sobral, Patrícia Verônica e Carla Pina, que representam aqui o Tribunal de Contas de Sergipe, o meu estado. Então, São Paulo me acolheu com todo carinho, com todo amor, e lá em São Paulo me desenvolvi profissionalmente. Saí de Sergipe, mas Sergipe não saiu de mim, conselheiro. E eu fico brava com o conselheiro Carlos, porque ele me encontra e ele fala, minha paulista sergipana. Eu, minha sergipana paulistana, troca essa sequência aí, né? Começou tudo lá em Sergipe. Então, saúdo a todos através de uma saudação afetuosa e carinhosa à delegação de Sergipe. Nossa conversa hoje é sobre projeto político-pedagógico. O Massal, ele teve um desafio de chamar alguns acadêmicos para falar num evento que tem um viés eminentemente prático, né? A gente não veio discutir aqui teoria, a gente não veio discutir aqui conceitos, não veio discutir com vocês bases teóricas correntes. A gente veio discutir com vocês o que é, como fazer e como que eu aplico isso na realidade da minha escola. O projeto político-pedagógico é um desafio muito grande para as escolas. Então, a primeira pergunta, quando surge, temos lá o MMDTC da Tricom, que chega, manda aquele monte de indicador para vocês, lá no meio da história pergunta, tem projeto político-pedagógico? Não é uma das perguntas que vem lá? E a gente começa a ficar de cabelo arrepiado. E aí, o conselheiro dirigente da escola fala para o coordenador da escola, diretor da escola, quem quer que seja, faz esse negócio aí. Ou um conselheiro que é mais atento, mais gosta de se envolver nas coisas da escola, ele faz assim, como que a gente faz isso? E olha para vocês, né? Como que a gente faz isso? E aí começa a pergunta, onde que eu acho uma resposta para isso? Algumas escolas vão pensar, vou contratar uma empresa que vai vir, especializada, que vai vir e vai me dizer como que eu faço isso. Outras escolas vão fazer, não, vou fazer uma revisão de quem já fez isso, vou juntar todo mundo que fez, aí pega os documentos do projeto político-pedagógico, todo mundo, senta com a equipe, discute, cria um projeto político-pedagógico a partir dessas experiências de outras escolas. Outra escola vai falar assim, não, a gente tem pedagogos aqui no nosso grupo, vamos discutir com os pedagogos como é que eu faço um projeto político-pedagógico. Então, os senhores viram que existe uma dor. Vamos continuar com os temas que a gente aprendeu da inovação? Existe uma dor que é de todos. O presidente do seu tribunal não quer a caixinha do MMDTC, projeto político-pedagógico não preenchido. Ele quer preenchido. Alguns vão querer mais do que preenchidos. Eles vão querer que isso transforme a sua escola. Então, a gente vai falar de um projeto político-pedagógico que identifica uma escola e que transforma uma escola. Muito recentemente, em fevereiro de 2022, eu fui convidada pelo conselheiro Eduardo Tuma a me tornar diretora-presidente da Escola de Contas, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O conselheiro é um entusiasta da transformação digital da sociedade, ele estuda esse tema, ele trabalha com ele, é um acadêmico também, tem doutorado, é professor de pós-graduação, tem um gosto, vamos dizer assim, pela academia, e ele falava para mim, professora, a senhora tem uma missão na escola. Qual é a missão, conselheiro? A senhora tem de transformar a escola numa escola que já está consolidada, que está em prédio, tem servidores, faz um trabalho excelente, mas a senhora tem de fazer a transição dessa escola para uma escola do século XXI. A senhora tem de fazer a transformação digital da escola e a senhora tem de trazer as novas tecnologias para a escola. O conselheiro presidente do tribunal, o conselheiro João Antônio, numa das conversas que teve comigo, ele falou para mim, professora, a nossa escola de contas, ela era fechada à sociedade. E um grande ganho da nossa escola de uns anos para cá foi se abrir à sociedade. Não feche a escola à sociedade.
aumente a abertura à sociedade. Então, o presidente do tribunal queria ampliação do papel da escola na sociedade. O vice-presidente do tribunal, que é o conselheiro dirigente da escola e quem me convidou para ocupar a função, queria uma transformação digital da escola para que essa escola acompanhasse a transformação digital da sociedade e do governo. É óbvio que, por mais que eu trabalhe com temas de tecnologia na Universidade de São Paulo, eu tenho uma parte do conhecimento. Eu sou uma pessoa da formação jurídica. Eu tenho conhecimento dos temas jurídicos e de gestão pública. E aí eu falei para o conselheiro Tuma, olha, eu posso cumprir essa missão, não tenho um modelo para dar para o senhor, eu não tenho um modelo pronto. Eu posso cumprir essa missão se eu puder trazer um colega que trabalha comigo na USP, no grupo de pesquisa, e ele é da área de sistemas da informação. E aí, no mês de abril deste ano, veio trabalhar comigo, como chefe de gabinete da escola, o professor Luciano. Quando a gente começou a conversar e pensar, a primeira coisa que a gente fez foi envolver a equipe. Chamamos toda a equipe, olha, a missão que é dada pelo conselheiro é essa, reconhecendo todos os méritos que a escola já construiu, tudo que foi feito, a gente precisa criar uma coisa que ainda não existe. E para criar essa coisa que não existe, a gente vai ter de ter dois compromissos. Primeiro, ninguém é dono do projeto. O projeto é coletivo. Existem maestros de parte desse projeto e maestros gerais do projeto, mas o projeto é coletivo. E segundo, a gente tem de se despir das nossas certezas. A gente tem de ter coragem de derrubar no chão processos, derrubar no chão crenças, derrubar no chão ideias. O que tiver de capa no chão que servir para construir a coisa nova, a gente junta de novo e leva. Mas a gente não tem de ter medo de derrubar. E aí eu cheguei na escola, fiz um diagnóstico geral da escola. A primeira coisa, com os servidores que eu fiz, eu demorei mais ou menos quase 3 semanas. Não foram 3, foram quase 3. Tem bastante servidores. Isso é uma diferença entre as escolas, algumas estão bastante estruturadas, outras nem tanto. Então a Escola de Contas do Tribunal do Município de São Paulo, ela tem prédio próprio, tem um corpo de servidores com bastante gente, tem no corpo professores fixos, que eu sei que isso não é o padrão de todas as escolas. Cada um vai encontrar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Eu também tenho uma lista de pontos fracos da nossa escola, apesar de ter acabado de apontar um ponto forte que muitas não têm. Mas eu tenho pontos fracos importantes, que a gente está tentando superar. Então, a primeira coisa, eu me reuni de um em um, com cada funcionário. Perguntei a história profissional dele, perguntei o que é que ele já fez dentro do Tribunal de Contas e dentro da escola, em todas as gestões que houve. Perguntei o que é que eles gostavam de fazer. Mostrei para eles quais eram os desafios que os 2 conselheiros tinham nos dado e perguntei, tem alguma dessas áreas que você prefere trabalhar, que não seja eventualmente a que você está trabalhando hoje? Então eu mapeei todas as pessoas e permiti que elas, dentro da própria estrutura da escola, pudessem migrar em temas de seu interesse. Porque na hora que a gente pensa um projeto de transformação de uma escola, projetos novos surgirão, que ainda não existem. E projetos antigos ganharão nova aparência. Então eu permiti que dentro da escola todos os servidores escolhessem onde gostariam de estar, claro que dentro das suas competências e capacitações. A liberdade na mobilidade da equipe é extremamente importante para que as pessoas se sintam confortáveis, inclusive naquela etapa em que elas vão errar. Porque elas errarão, é inovação. Fazer essa cola, né? Fazer essa liga entre os servidores foi quase um mês de trabalho, mas era necessário, porque não se inova sem rede. Se os servidores não acreditassem naquele projeto, eu podia chegar lá da Universidade de São Paulo com a coisa mais linda do mundo, o projeto mais fofinho, redondinho, cheiroso, cheio de citações acadêmicas, e o que é que ele ia se transformar? Nada. Mais um projeto. E eu dizia para cada um que sentava na minha mesa, primeiro, pessoas.
depois projetos. Depois de um mês na escola, eu comecei a conversar com eles com direcionamentos. Eu falava, ó, tais projetos são prioridades dessa atual gestão da escola. Tais atividades estão no planejamento estratégico do tribunal. E a escola é quem responde por isso. Então a gente não tem como dizer não. E tais atividades estão no MDTC e não tem também como dizer não. Além disso, o que é que vocês querem mais? E aí a gente começou a construir desafios. Eu sempre dizia, coloque o desafio do tamanho da perna que vocês têm. O que vocês vão ser capazes de entregar. Porque na hora que a gente fechar o nosso planejamento, o perfil do conselheiro turma é, tá pronto? Tá pronto? O que é que está faltando? Por que é que não fez? O planejamento é nosso. Mas na hora que tiver o compromisso, a cobrança vem. Porque é o perfil dele, é o jeito dele. Eu, particularmente, funciono muito bem com quem trabalha assim, porque eu sou assim. Eu trabalho, eu me imponho metas e eu me imponho metas a quem trabalha na minha equipe. Então, eu não tenho problema nenhum de trabalhar desse jeito. Mas eu precisava adaptar aquela equipe a um desafio que era grande e com um gestor que tinha o hábito da cobrança, que era diferente dos gestores anteriores que cobravam, mas de um jeito diferente. Por que de um jeito diferente? Porque a escola sempre produziu muito, sempre fez muito, é uma escola conhecida por muitos de vocês, pelo tanto que faz, mas não havia uma coisa que é extremamente necessária: planejamento formal. O planejamento era ali na demanda do dia a dia. Então, como é que eu vou fazer projeto político-pedagógico se eu não sei o que o tribunal espera de mim como escola? E foi aí que a gente começou um primeiro processo. Eu tive uma reunião com o conselheiro turma e eu falei para ele assim: conselheiro, nossa escola não tem planejamento estratégico da escola. Existe um planejamento estratégico do tribunal que cita a escola em 3 grandes projetos. Mas a nossa escola não tem planejamento estratégico. Eu não sei qual é a missão, visão, valor da escola que eu acabei de assumir como diretora. Conselheiro, a nossa escola não tem projeto político-pedagógico. E era uma das demandas do planejamento estratégico do tribunal. Não tem projeto político-pedagógico. Sem projeto político-pedagógico, eu não sei para onde essa escola está indo. Eu sei que ela está indo, vai bem, o vento está sendo favorável, vai bem, mas eu não sei para onde que ela está indo. Terceiro, conselheiro, eu não tenho um plano anual de atividades de capacitação dentro da escola. A escola faz muita capacitação, mas eu não sei qual é o planejamento dela para o ano 2022. Então, 3 documentos essenciais para que uma escola funcionasse não havia. E aí, quando eu cheguei, eu fui informada: não, professora, faz 2 anos que a gente está com a exigência do projeto político-pedagógico, foi criada uma comissão, foi feita algumas reuniões, mas não evoluiu, não avançou. E aí eu ri, isso era fevereiro. Eu ri. Eu falei: agora vai avançar. E eu falei: vou criar um grupo de trabalho. Criei, eu vou mostrar os prazos para vocês. Então, projeto político-pedagógico, para que lado que eu viro para ele andar? Pronto. Aqui o currículo que já foi, eu quero fazer uma menção à professora Alessandra, que eu compactei as nossas 2 palestras, tá? Minha colega querida, que estaria aqui hoje, que não foi possível estar, eu juntei a minha palestra com a dela, na minha palestra tem uma mistura do que eu falaria e do que ela falaria. Uma colega querida da escola e que é uma das coordenadoras, inclusive, desse curso de nova lei de licitações. Eu brinco que ela e a professora Márcia Valquíria são as divas da licitação e permitiram que eu participasse do curso, né? São bondosas. Então, a gente vai falar de um plano de ação que foi feito na escola, criação de grupos de trabalho, desenvolvimento de metodologia, os marcos referenciais, fizemos algumas leituras técnicas e científicas e participação democrática. E o terceiro, resultados, elaboração da minuta do projeto político-pedagógico, encaminhamento para discussão e aprovação. Então, os próximos 4 slides não são de minha autoria, eu coloquei nas referências, são slides que são extraídos de uma apresentação da Secretaria de Educação
do município de Manaus, que é uma apresentação que está muito didática. Então, os 4 próximos slides saem dessa apresentação. O que é, então, esse projeto político-pedagógico? Define a identidade da escola e aponta os caminhos para ensinar. Por que é projeto? Reúne propostas de ação concreta a ser posta em ação em tempo estabelecido. Tempo estabelecido. Não se faz projeto político-pedagógico sem noção de tempo. O que é que eu vou alcançar e quando? Político. Serve para a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos que atuarão individual ou coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Nas escolas de contas a gente faz bastante isso, né? E pedagógico, porque define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Esse quadro também é da apresentação de Manaus, e aqui a gente tem algumas palavras, né, e alguns verbos. O PPP, ele supõe reflexão e discussão. Professor, aquela ideia lá de contratar a empresa para o PPP é boa? Depende. Se essa empresa for fazer reflexão e discussão com o grupo que interessa, sim. Se ela for te entregar um PPP pronto, não. Isso não é PPP. Isso é Ctrl+C, Ctrl+V. Não é PPP. Ela interfere na realidade, ela exige participação efetiva de professores, alunos, pais e comunidades. Aqui são escolas, né? Por isso que está escrita a figura dos pais, a gente faz a luta. Pressupõe uma concepção de homem, sociedade e escola. Está amparada na Lei de Diretrizes e Base. Ela alicerça o trabalho pedagógico, ela busca a transformação, enfrentamento da marginalização, da exclusão, ela requer gestão democrática. Isso é um projeto político-pedagógico, ele deve acompanhar todos esses elementos. Ele deve ser completo o suficiente para não deixar dúvidas. Quem lê tem de olhar para aquilo dali e entender o que é aquela escola. É o retrato da escola. Ele então tem que ser completo o suficiente para não deixar dúvidas e flexível bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos estudantes e da inovação. Tem de ter flexibilidade. Aqui é um sumário sugestivo, uma folha de rosto, que vocês precisam sair daqui com algum como que faz, né? Se eu entregasse isso daqui, eu não tinha dado nada para vocês, tá? Tem gente que só quer isso, que acha que com isso daqui está resolvido o seu problema. Eu volto para a minha escola, eu sei fazer PPP. Isso daqui não é nada. Isso daqui não é nada, é só um sumário. Tá? Folha de rosto, sumário, apresentação, dados de identificação, histórico da escola, marcos, o situacional, né, que é um diagnóstico da escola, o marco filosófico, quais são as bases teóricas que aquela escola pretende seguir, o marco operativo, os objetivos gerais e específicos, justificativa, diagnóstico, programação e a avaliação do PPP, as referências. Pode ter mais itens? Tem, muitos têm mais itens. Eu estou colocando aqui o mínimo, mínimo, mínimo. Estou sendo observada criteriosamente pelo nosso pedagogo ali atrás. Enquanto eu falo, ele está tomando um café e olhando. Como é que a gente fez lá na escola de contas do município de São Paulo? Professora, então isso que a senhora fez é o que é bom de fazer? Não. Isso que eu fiz era o bom de fazer no ambiente que eu estava, com a estrutura que eu tinha e com o apoio político que eu tinha no tribunal. E o que é bom para fazer na sua escola? Você vai ter que fazer o seu caminho de lição de casa para modelar. Talvez vocês tirem muitas coisas boas disso que nós fizemos. Mas o que nós fizemos não são, por si só, receita de bolo para ser replicada. Porque projeto político-pedagógico não tem receita de bolo para ser replicada. Tem técnica que você segue, mas não um caminho único. Em 18 de fevereiro, eu assumi a escola em 16 de fevereiro. 18 de fevereiro, eu criei então o primeiro grupo de trabalho que era para o planejamento setorial da escola. O que eu estou chamando de planejamento setorial é o planejamento estratégico da escola, como existe o termo planejamento estratégico no tribunal. Eu não queria que confundisse os nomes, então a gente chamou de planejamento setorial da escola, né? Fizemos um grupo de trabalho e foi dado algumas diretrizes, o Observatório de Políticas Públicas, implantação de novas tecnologias, retomada dos conceitos didáticos, eventos,
jovem no controle social, regimento interno da escola, reforma, remuneração de instrutores, uma norma para isso, revista Simetria, dá um up na revista, projeto político-pedagógico, relação com o Instituto Rui Barbosa, cursos in company, cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Nós temos 5 especializações aprovadas pelo Conselho Estadual de Educação e 3 estão com alunos, turmas com alunos agora. Um livro que deverá ser publicado este ano, é a adequação da escola à LGPD. Isso foram as grandes diretrizes dadas pelo conselheiro dirigente a partir de projetos que já existiam, coisas que deveriam entrar que não existiam e o que estava já previsto no projeto, no planejamento setorial do tribunal. E aí a gente teve, né, GT2 em 2022, comemorando 2, um novo grupo de trabalho depois que acabamos aquilo ali, depois que a gente fez o planejamento setorial da escola, segundo GT para a elaboração do projeto político-pedagógico. Nós tivemos um mês, em um mês nós fizemos o planejamento setorial de forma democrática, colaborativa, participativa, com encontros bastante intensos na escola. Em um mês a gente conseguiu fazer isso. No mês seguinte, projeto político-pedagógico. Enquanto isso, o conselheiro Tuma na minha orelha: professora, já saiu o projeto político-pedagógico? Não, conselheiro, só sai depois que sair o planejamento setorial. Para quando? Era ele me impulsionando a apresentar o projeto político-pedagógico e eu cumprindo as etapas com a equipe. Prazo de entrega, a gente instituiu em março, dia 22, o prazo de entrega 4/5. Eu contei para vocês que quando eu entrei, me contaram que fazia 2 anos que havia um grupo de trabalho se reunindo e conversando para fazer um projeto político-pedagógico. Eu dei para eles o desafio no dia 22 de março, para que no dia 4/5 tivesse pronto o projeto político-pedagógico. E o que aconteceu? A equipe estava tão envolvida já com a ideia de transformação da escola que todo mundo colaborou. Houve um movimento de colaboração intenso, e sem esse movimento não teria saído, né? Esse projeto político-pedagógico, a gente começou da seguinte forma: eu sou acadêmica, eu sou professora universitária, e a gente leva os nossos vícios e as nossas virtudes de onde viemos. Eu falei: como é que vocês vão fazer projeto político-pedagógico? Vocês sabem o que é um PPP? Cada um diz que era uma coisa. Eu fiz: então vamos fazer o seguinte, vamos nivelar um piso aqui. Procurei um colega da Faculdade de Educação da USP, que é um dos maiores conhecedores do projeto político-pedagógico no Brasil. Ele trabalha com escolas de educação fundamental, mas é a referência. Professor, estou dirigindo uma escola de gestão. Aí ele: escola do quê? Escola de gestão. Ele: o que é isso? Aí eu sentei e expliquei para ele o que era isso. Eu tenho que fazer um projeto político-pedagógico. Ele fez: olha, minha especialidade não é essa. Eu faço projeto político-pedagógico de escola. Isso é escola? Aí eu falei: professor, é escola. Ensino adulto, profissional, tem um foco. Ele fez: eu vou te dar o que eu faço na que eu faço e você vê o que é que se aplica na sua. E aí a gente teve uma conversa sobre modelos, sobre baselinhas teóricas e etc. E aí eu peguei os textos e passei para toda a equipe. Todo mundo leu os textos acadêmicos, eram curtinhos, rápidos, práticos, todo mundo leu, e aí começaram as reuniões do projeto político-pedagógico. Então, houve leituras técnicas, escolha da metodologia de diagnóstico, utilizaram a mesma metodologia que tinha sido utilizada no planejamento setorial da escola. É importante saber o método do diagnóstico. No planejamento setorial, o método utilizado foi o SWOT. Eles pegaram o mesmo método para fazer o diagnóstico da escola e usaram, porque eles queriam ter convergência em relação ao planejamento setorial da escola. Então, escolheu qual foi a metodologia de diagnóstico, que foi a situacional, apresentou um plano de ação e um cronograma de trabalho. Nesse cronograma de trabalho, eles tinham de terminar a proposta do PPP no dia que tinha sido combinado. Coleta, análise e organização de dados na fase 1, fase 2, diálogo com colaboradores,
Fase 3, proposta de planejamento setorial. Conclusão, com definição de escopo e identificação do SWOT como base e dos riscos da escolha. Aqui a gente tem todo o processo que foi feito. Eu vou deixar esse slide disponível para depois ficar disponibilizado para vocês. Todas as etapas do processo, como que ela foi feita nas ações da fase 1, 2 e 3, para que vocês possam, num olhar mais prático, vocês identificarem. E nessa construção do projeto político-pedagógico, a gente estabeleceu algumas premissas, que se não tem, não é projeto político-pedagógico. Participação de toda a comunidade da escola, dentro do princípio da gestão democrática, que é uma das boas práticas dos PPPs. Construção dos stakeholders internos, principalmente a presidência do tribunal, tem de combinar com os russos. E bem combinadinho. Para a minha sorte do professor Luciano, nós temos um presidente e um vice-presidente que são acadêmicos, que têm gosto pela coisa, e os dois têm um afeto muito grande pela Escola de Contas. Isso fez com que a ideia de planejar fosse agradável aos dois. Então, isso de alguma forma facilita. Professora, no meu tribunal, olha, ele nem sabe onde fica a escola. Claro que não tem nenhum tribunal aqui, eu estou falando uma situação hipotética, não tem nenhum tribunal aqui que o presidente não sabe onde é a escola. Professores, se sabem, não está nem para a escola. Também não existe isso na rede dos tribunais de contas. É fictício. Mas, se existir, você tem de aprender a convencê-lo de que é importante o que você está fazendo. Use a linguagem que ele compreenda. Nem que seja conselheiro, o senhor vai bombar com os outros conselheiros do Brasil se o senhor implantar isso aqui. Nem que seja esse o argumento do desespero. Mas você tem de convencer de que aquilo é algo importante. Alinhamento com o planejamento estratégico do Tribunal de Contas. Isso faz com que o presidente do Tribunal de Contas olhe para o seu projeto de uma forma adequada. Você alinha com as expectativas do tribunal. Política de gestão de pessoas do tribunal. Procure a política de gestão de pessoas do seu tribunal e alinhe com o planejamento da sua escola. Marco de medição dos desempenhos dos tribunais. Dizem que não é para punir, dizem que não é nada, é só para a gente se autoavaliar uma ova. Todo mundo quer preencher todos aqueles quadrinhos, quando não preenche fica bravo pra caramba. Então pegue o MMDTC também. Levantamento de necessidades de desenvolvimento do seu tribunal e pesquisa anual, no caso nosso lá tinha uma pesquisa anual da escola. Leituras técnicas, escolha da metodologia, apresentação do cronograma de trabalho, e aí no projeto político-pedagógico fazia uma abertura e participação geral, já começou abrindo para todo mundo. Captação de dados e diálogo dos resultados, fechamento da redação final. Essas são as 3 etapas. O professor Luciano participou ativamente no sentido de dar à comunidade espaços de manifestação sem precisar ser todos presenciais. Então, o uso das tecnologias nessa hora faz bastante diferença para você aumentar a quantidade de participações. Fase 1, uma reunião geral com a comunidade da EGC e do Tribunal de Contas. Então, a gente trouxe os servidores dos tribunais, entendendo que a escola é do tribunal, para que eles também falassem sobre a expectativa deles daquela escola. Elaboração de questionários do Google Form. Público-alvo, comunidade da escola, Tribunal de Contas, alunos que estão matriculados nesse momento e alunos egressos. Todos receberam esse formulário específico para cada público-alvo, para que eles pudessem se manifestar. E a gente recebeu muitas sugestões de servidores do tribunal, de alunos egressos, de alunos que estavam cursando cursos. Isso daí deu para a gente bastante alegria, porque a comunidade se envolveu. Envio do link por WhatsApp e e-mail, espera pelos retornos da contribuição. Tópico 2, tabulação dos resultados dos formulários, minuta de relatório provisório, disponibilidade do relatório para toda a comunidade, transparência. Não existe PPP de coxia, ele tem que ser transparente. Reunião geral com a comunidade da escola para registro de eventuais contribuições finais. Etapa 3, redação final do PPP e do mapa pedagógico, encaminhamento para a diretora-presidente, sou eu,
para que eu pudesse fazer uma revisão daquele documento. Quando chegou o documento para mim, eu e o professor Luciano revisamos, fizemos bastante sugestões de alterações e complementações, foram atendidas. Eu e o professor Luciano não participamos das reuniões online de sugestões, de discussão, nem do corpo interno da escola, nem do externo. Por quê? Porque existe aquela coisa de que o diretor ou é o olheiro do conselheiro, ou é o chefe para estar olhando o que você está falando ali na hora. E a gente queria que as pessoas tivessem liberdade, inclusive de brigar, porque o projeto político-pedagógico dá briga de concepção, sim. Isso é saudável, o que não pode é se matar, se xingar, se desrespeitar. Mas brigar por ideias faz parte do processo de construção de um projeto político-pedagógico. Que escola é essa que você está pensando? E muitas vezes grupos se opõem a modelos de escola. Isso é importante que aconteça. Então, na estrutura, nós colocamos o histórico e o diagnóstico, recursos humanos, infraestrutura e equipamentos, pontos fortes e fracos. O objetivo geral foi construído de forma democrática e participativa com a comunidade escolar do TCM, com indicativos ao cumprimento da função social e atenção às diretrizes do TCM e da rede de controle externo do Brasil. Estabelecemos algo que não existia na escola, a missão, visão e valor da escola. Alinhamos, então, com o planejamento estratégico do Tribunal de Contas, com a política de gestão de pessoas, com as diretrizes de gestão de pessoas dos Tribunais de Contas, a Resolução 13 da Tricom, o marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, o planejamento setorial da escola, que tinha acabado de ser feito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei de Licitação e Contratos, que determina que a escola tem aí um papel relevante e importante. Colocamos os princípios pedagógicos que a comunidade entendeu que deveriam ser privilegiados. Isso tudo é a partir de discussão. Cada um desses tópicos era uma reunião longa, de bastante discussão. Eu acabo já, avisa aí para o pessoal, que eu já acabo. Então, havia aqui uma discussão sobre quais princípios deveriam ser valorizados. Então, a comunidade escolheu isso, não foi eu, o professor Luciano, que determinou isso. A gente até sugeriu 2 novos princípios, mas o massivo que está aqui é da comunidade escolar. Recursos pedagógicos, área de atuação, ensino, aprendizagem, extensão, pesquisa, laboratório de inovação entra como um ponto importante nessa missão que o conselheiro Tuma nos deu, de transformar essa escola numa escola do século XXI, experimentação em políticas públicas, integração e cooperação com organizações públicas e privadas congêneres e com a sociedade civil, cultura, publicações acadêmicas, educativas e mídias digitais. Essas são as áreas de atuação que a nossa escola escolheu para esse modelo que ela implantou. Vai ser o da sua? Não sei, eu não sei qual que é o propósito que a sua escola tem, o que é que a sua comunidade espera de vocês. Corpo discente e docente e os seus perfis. Modalidade de ensino, como demanda do conselheiro Tuma, a escola passa a ser uma escola híbrida, por essência. Ela era, até antes da pandemia, uma escola presencial, por essência, com algumas atividades à distância. Ela passa a ser uma escola híbrida, por essência. Quando há uma escolha para que a escola seja híbrida, a gente, além de infraestrutura e tecnologia que suporte uma escola híbrida, a gente precisa de metodologias adequadas a uma escola híbrida. Porque a metodologia para o ensino presencial é a metodologia para o ensino remoto é outra. E para o ensino híbrido, outra. Então é necessário todo um processo de capacitação, né, dos próprios professores. Nós temos cursos sob demanda, atividades de extensão, pós-graduação, lato sensu, especialização e um sonho, um projeto de estudo a gente já tem, né? Demanda, extensão, graduação, especialização e trilhas de aprendizagem, nós já temos. Agora estamos pensando num passo a mais, a criação de um mestrado profissional, estrito sensu, na área de controle. Quando é que isso vai acontecer? Ano que vem? Daqui 2 anos? Daqui 3 anos? Não sei. A gente começou a trilhar o caminho. E isso tem de estar no projeto político-pedagógico. Desenvolvimento de competências profissionais dos servidores,
metodologias de aprendizagens, métodos de avaliação, compromissos institucionais da escola, que são muito conectados com os valores da escola, e a avaliação das ações do PPP. Todos esses tópicos tem no projeto político-pedagógico que apresentamos, né? Qual que é a fase atual? Não existe possibilidade disso tudo que foi construído ir para frente se não houver um compromisso da alta gestão do tribunal. Então, é importante que esse projeto político-pedagógico, no nosso caso, eu não sei onde vocês, no nosso caso, qual foi a opção? Tem de passar no pleno do tribunal. Todos os conselheiros precisam, não só o presidente e o vice, porque eles estão presidente e vice, daqui a pouco é outro. Todos os conselheiros, de alguma forma, têm de ter tido a oportunidade de ver, opinar e validar ou não aquilo que foi escolhido pela equipe. Então, a gente submeteu ao pleno e foi dado um prazo de 30 dias para que os gabinetes dos conselheiros fizessem críticas, sugestões para o projeto político-pedagógico. Acabamos de receber agora todas as colaborações dos gabinetes e, assim, para nossa alegria, muitos elogios. E uma consciência do desafio para os conselheiros da escola que se modelou, que não se faz de uma noite para o dia. Muito já está constituído, mas há muito ainda a se construir. Eu queria, antes de terminar a minha apresentação para vocês, dizer para vocês o seguinte: esse processo todo que a gente falou aqui, né, parece, nossa, como foi fácil, não foi, professor Luciano? Está sendo, né? Está bem fácil. Todo o processo, ele tem altos e baixos. Quem hoje está apoiando você, amanhã encheu o saco de apoiar, fala, esse negócio está dando muito trabalho, amanhã já não apoia mais, e você tem que fazer um processo de convencimento de novo. Desde o servidor, que estava extremamente animado, até o conselheiro que falou, nossa, que legal, até que você começa a mandar um monte de memorando para o gabinete dele pedindo coisa. Aí não é mais tão legal assim, não. Está me enchendo o saco. Então, existe todo um processo que é necessário que haja uma liderança convicta da ação, que haja suporte do tribunal para manter esta equipe engajada durante todo o período. E cada um convence com o que tem. Na época que eu e o professor Luciano enviamos o projeto político-pedagógico para apreciação do pleno, a gente pensou, a gente precisa fazer algo que eles entendam o projeto, que não seja pelos olhos dos assessores. Aí o conselheiro Tuma falou, professora, a senhora gravaria um vídeo explicando o que é esse PPP? Para eu passar no pleno? Aí o professor Luciano falou, gravamos. Era um dia de domingo. Aí perguntei para mim, você tinha estrutura para gravar o vídeo? Nada. O que é que a gente fez? Pegou todo o material que a gente tinha em casa, das aulas que a gente deu na USP, no EAD, durante 2 anos, e a gente gravava a aula direto por causa do EAD. Levamos tudo que a gente tinha dentro de casa, num domingo, e gravamos das 9 da manhã até as 4 da tarde, vários takes. Depois a gente contratou um rapaz, porque eu não sei fazer, ele sabe, mas não tinha tempo. Contratamos um rapaz, tirou o escorpião do bolso, eu e ele. O escorpião saiu caminhando. E a gente pegou, contratou um rapaz e pediu para ele editar. E aí a gente teve de pensar, roteiro, o que dizer para 5 conselheiros que não tem muito tempo a perder, no meio de uma sessão que está julgando um monte de conta, que eles têm mais o que fazer, o que dizer sobre um projeto político-pedagógico. Você entendeu que o produto que a gente tinha para vender não era daqueles que você sai de casa, vou ver um vídeo do PPP hoje, que delícia, né? Então a gente teve de construir um roteiro, ser o mais resumido possível, mas que ao mesmo tempo mostrasse a importância daquilo para o tribunal, para a administração pública. E foi assim que saiu esse vídeo. Cada um vai convencer o seu chefe do seu jeito. Foi esse o jeito que a gente convenceu o nosso chefe. Pode passar o vídeo, por favor?
professora Ana Carla. Eu sou o professor Luciano Vieira de Araújo. Nós estamos aqui hoje com uma missão muito especial, a missão de apresentar ao Pleno do Tribunal de Contas do município de São Paulo o projeto político-pedagógico que foi construído pela comunidade de forma democrática e colaborativa. O projeto político-pedagógico faz parte do modelo de gestão democrática de uma escola. Assim, toda a comunidade da escola, os egressos e os servidores do Tribunal de Contas tiveram a oportunidade de opinar e construir este planejamento. As ferramentas de planejamento que guiam todos os servidores para a tomada de decisão de curto, médio e longo prazo estão contempladas no modelo adotado pela EGC. O objetivo geral é atender à demanda de um plano estratégico do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Foi dada uma missão à Escola de Contas, ter um projeto político-pedagógico, algo que é essencial a qualquer instituição de ensino. O objetivo dessa proposta de PPP é apontar a função social da Escola de Gestão e Contas, bem como os caminhos que ela percorrerá para apresentar um modelo de capacitação e de desenvolvimento de servidores, jurisdicionados e cidadãos na área de controle externo e controle social. A proposta que apresentamos tem alguns temas que priorizamos. A missão da nossa escola é promover o desenvolvimento profissional e pessoal e a inovação para o aperfeiçoamento contínuo dos controles externos e internos da administração pública. Além disso, melhorar também o controle social por meio da produção, sistematização e difusão de conhecimento. Nossa visão de futuro é ser uma escola referência no desenvolvimento pessoal dos agentes públicos e dos cidadãos para inovação, aperfeiçoamento da administração pública por meio de conexão, de cooperação com outras organizações a serviço da sociedade. Incluímos alguns valores que para nós pareceu identificar o ethos da nossa instituição. Apresentamos o projeto da EGC Digital e Inovadora. Tem como objetivo o uso das mais novas tecnologias, inovação e pesquisa para trabalhar a transformação digital. Iniciamos tratativas com a FAPESP para o ingresso na rede MESP, que é uma rede de alta velocidade de internet, 100 gigabits e cobertura 5G. Com esse recurso, nós teremos a possibilidade de utilizar todas as tecnologias atuais, como todos esses recursos disponíveis, além da possibilidade de transmissão de alta qualidade de múltiplos eventos. Nessas tratativas iniciais, conseguimos demonstrar que a EGC possui os requisitos necessários para o ingresso nessa rede. Entre esses requisitos, possuir uma direção com titulação, experiência acadêmica para a condução de projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, como é o caso da EGC, com o conselheiro dirigente, diretora-presidente e chefe de gabinete, doutores com experiência acadêmica e na condução de projetos de pesquisa e inovação. Também uma infraestrutura apropriada para a
acolher as atividades, utilizar esses recursos tecnológicos e ampliar o impacto e o alcance na cidade de São Paulo, no estado e também para todo o país. E, por fim, a criação do Laboratório de Inovação. Essa etapa é fundamental para a interligação das diferentes frentes de conhecimento, seja o conhecimento interno do Tribunal de Contas do município, da Escola de Contas, das universidades, órgãos de governo, empresas, startups. Além de toda essa tecnologia, um novo ambiente virtual de aprendizagem que possa oferecer toda a dinâmica e simplicidade para que possamos atingir de forma abrangente as diferentes áreas de atuação da Escola de Contas e dos projetos do nosso laboratório. Nós teremos a adequação de toda a nossa infraestrutura de sala de aulas, e mesmo aqui nesse auditório, para que possamos desenvolver as mais modernas metodologias de ensino híbrido, integração de sala de aula, de ambientes virtuais, como metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, todas essas metodologias colaborando para que alcancemos o melhor resultado na nossa escola. Pensando numa escola que pretende ser uma escola digital e inovadora, esse grande perfil de discentes cresce para todos aqueles do território nacional que têm um interesse naquilo que produzimos, fazemos e compartilhamos. Além desse, também convidaremos profissionais externos ao tribunal, marcados pela competência e pelas suas habilidades no tema que tratamos aqui. Além disso, ousamos sonhar com um passo mais ousado, um mestrado profissional, a ser pensado e construído pela nossa comunidade. Um ambiente preparado com tecnologia para atender o ensino híbrido nos permite utilizar as mais diversas metodologias de ensino, interação, interligação de conhecimento e de entidades. Temos um perfil de docente diferenciado. É um docente facilitador, integrador, que utiliza não só a tecnologia, mas desenvolve essa capacidade de explorar o conhecimento disponível, não só localmente, mas também remotamente. Nós também temos outras abordagens de avaliação disponíveis. Nós buscaremos uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Dessa forma, poderemos atender às diferentes necessidades de ensino, treinamento, pesquisa e inovação. Quanto aos nossos eixos temáticos, a título exemplificativo, mas não exclusivo, nós temos todo esse projeto é para que os nossos egressos estejam preparados para os desafios de inovação que temos adiante. Chegamos ao final da nossa apresentação, mas não queremos nos despedir de Vossas Excelências sem apresentar o compromisso que a nossa comunidade escolar assumiu. Esses compromissos são diálogo, ética, promoção da inovação, produção e compartilhamento de conhecimentos, gestão compartilhada e incentivo ao desenvolvimento profissional de todos os servidores do serviço público. Agradecemos a oportunidade que o presidente do tribunal e o conselheiro dirigente da escola oferece à nossa comunidade de produzir uma proposta de PPP e esperamos que ela possa ser apreciada por Vossas Excelências. Muito obrigada. Se vocês fossem meu chefe, vocês aprovavam? Agora a gente está numa etapa em que a gente compilou todas as colaborações que vieram nos gabinetes dos conselheiros e na próxima semana, voltando para São Paulo, a minha missão com o professor Luciano é resubmeter ao pleno, desta vez para votação
e com fé em Deus, aprovação. Então, aqui eu apresento para vocês uma experiência que a gente considera de êxito, dizendo para vocês que não foi fácil, mas dizendo para vocês que é possível. Os resultados positivos superam imensamente deste processo de construção do PPP. O que a gente já construiu como equipe já supera imensamente qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha tido. Então eu encerro aqui a minha fala agradecendo mais uma vez imensamente o convite, agradecendo a conselheira Lília a confiança em nos convidar para estar aqui e compartilhar esse momento e dizer que eu e o professor Luciano, seja pela Escola de Contas do Tribunal, seja pela Universidade de São Paulo, a gente não consegue desgrudar dos dois chapéus que a gente tem mesmo, e a gente anda com os dois. Então, seja pelo Tribunal, Escola de Contas, seja pela Universidade de São Paulo, a gente está à disposição de qualquer das escolas que deseje conversar, conhecer essa experiência e colaborar com a experiência de vocês naquilo que a gente puder, né? Naquilo que a gente puder. Nós também tivemos de aprender muita coisa. Somos professores universitários, mas não somos pedagogos. Eu fui procurar a faculdade de educação para compreender o que eu precisava como diretora que eu não compreendia. Então a gente precisa ter esse espírito de abertura, de aprendizado, de compartilhamento. Não se alcança nenhum êxito no tempo que vivemos sem trabalhar em rede. Então a Escola de Contas do município de São Paulo está disponível para esse trabalho em rede. Eu me despeço de todos, fazendo uma menção aqui honrosa à doutora Patrícia Verônica, né, que eu saudei no início da minha fala, mas dizer que a sua obra sobre Escola de Contas e o Controle Social na formação profissional, ela é uma obra que também nos inspirou no pedido que foi feito pelo conselheiro João. Professora, abra a escola à sociedade. Então, trabalhos como o seu, que geram uma publicação desse tipo para toda a rede, ela engrandece que muitos outros sigam o seu caminho, de estudar o controle social e ocupar esse espaço que a escola precisa, habilitando os cidadãos para um controle efetivo, respeitoso, mas acima de tudo, eficiente, né, das contas públicas. Todo mundo aqui tem a mesma meta de vida, é ajudar a administração pública a ser melhor. Eu e o professor Luciano estamos na rede de contas como servidores, mas a gente já é colaborador da rede de contas há muito tempo. Então, estar com vocês, para nós, hoje como servidores, ontem como acadêmicos, amanhã como acadêmicos de novo, para nós é motivo de muita honra e orgulho. E a gente respeita muito o trabalho que vocês fazem. E para mim é uma felicidade sem tamanho, como acadêmica, como docente, poder colaborar com uma das escolas da rede. Já disse isso para a conselheira Lília, mas repito, eu e o professor Luciano estamos à disposição do comitê, do IRB, para toda atividade que for de engrandecimento das escolas e da produção de conhecimento na rede de contas. Muito obrigada. Agradecendo e parabenizando, né, a professora e doutora